Olá, seja bem-vindo ao From Hell. Hoje daremos continuidade a um dos assuntos mais populares da literatura e do terror. Hoje continuaremos nossa jornada em busca das origens do mito daqueles que vieram a ser chamados de vampiros, o que deu vida e consolidou eles como conhecemos hoje. Nos ajude curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo, ative o sino e preste muita atenção. O que você está prestes a conhecer não vai encontrar com facilidade. Então vamos ao que interessa. Hoje iremos ler uma boa parte da introdução do livro Contos Clássicos de Vampiro, da editora Edra. Introdução essa que foi escrita por Alexandre Meirelles da Silva, que é doutor em literatura comparada e mestre em literaturas de língua inglesa. Graças ao Nova Gênesis, você vai poder conhecê-lo e vai ver que ele fez um ótimo trabalho na pesquisa sobre toda a mitologia envolvendo os vampiros. Essa introdução do Dr. Alexander vai ser importante para nossas produções futuras sobre o assunto. Vamos lá. A variedade de criaturas folclóricas que se alimentam de sangue humano revela que o pavor e o fascínio pela figura do vampiro desafia épocas e fronteiras. Assassin Bonsan, Gana, Nartzerer, Alemanha, Acema, Suriname, Lugaru, Haiti, Yaramayaú, Austrália, Vampir, Bulgária, Xiangxi, China, Aswang, Filipinas, Viricolacas, Grécia, Tlahuelpuchi, México, Upier, Polônia, Balban City, Escócia, Upir, Rússia. De fato, o vampiro vem acompanhando a humanidade desde os seus primórdios, refletindo-se em diversas manifestações da expressão humana, tais como o folclore, a literatura e o cinema. Ele é uma forma inconsciente de se pensar a sociedade através do espelho do além, em um jogo especular onde o desconhecido é fonte de medo e prazer, um jogo cujo início, assim como o próprio vampiro, oculta-se nas trevas da história. A busca pelo entendimento desse fenômeno começa pelo seu nome, ainda que, na cultura de vários povos da antiguidade, a figura do sugador de sangue fosse recorrente. O primeiro registro escrito do termo, que daria origem à palavra moderna vampiro, surgiu no ano de 1047 da nossa era, na forma de Upir. Essa palavra de origem eslava surgiu em uma obra russa chamada O Livro da Profecia, escrita por Vladimir Jaroslov, príncipe de Novgorod, noroeste da Rússia. Nela um padre era chamado de Uperlich, ou seja, um vampiro hediondo, dado o desvio de seu comportamento. Essa ligação entre o vampirismo e a religião cristã evoca o fato de a Rússia ter adotado o cristianismo oriental em 980 e, desde então, a igreja local se esforçou para banir rituais e crenças pagãs eslavas sobre criaturas vampíricas. Ainda que o cristianismo tenha vencido a disputa pelo poder religioso, o vampiro sobreviveu no folclore do povo eslavo, tornando-se a personificação simbólica do convívio conflituoso entre o cristianismo e o paganismo. Durante o século XVII, um estudioso de nome Leo Alatius publicou De Grancorum Ode Quirundam Opinationibus, de 1645, no qual discutia muitos elementos culturais de sua terra natal, a Grécia, em especial a questão dos Viricolacas, o vampiro grego. Partindo da análise dos rituais da Igreja Ortodoxa grega em relação aos cuidados religiosos com os mortos, Alatius defendeu a ideia de que os vampiros eram pessoas mortas cujo corpo havia sido tomado pelo diabo.
Ainda que a ideia de origem grega do cadáver possuído por um espírito maligno já circulasse pela Europa desde a Idade Média, a obra de Alátios ajudou a dar um novo impulso à ligação do vampiro com Satã, o que favoreceu a constituição de vários aspectos folclóricos relacionados a esta criatura, como a repulsa a símbolos cristãos, como a cruz e a água benta. A literatura de ficção vampírica reflete esse fato na sua obra maior, Drácula de 1897, do escritor irlandês Bram Stoker. No capítulo 18 deste romance, o cientista e caçador de vampiros Van Helsing explica aos seus amigos que a origem de Drácula está ligada a Satã. Os Dráculas foram uma grande e nobre raça, embora uma vez ou outra houve descendentes que foram acusados por seus contemporâneos de terem pacto com o diabo. Eles aprenderam os segredos deste em Scholomance, onde o próprio diabo ensina. No entanto, como veremos mais adiante, ainda que Drácula tenha sido um divisor de águas na literatura de vampiros, gerando uma série de convenções que foram seguidas por escritores posteriores a Stoker, a origem do vampiro como um produto da ação do demônio não se tornou um dos elementos centrais nesta mitologia. Se o primeiro registro escrito da palavra vampiro pode ser traçada na Rússia do início do século XI como herança do eslavo antigo, o mesmo não pode ser feito sobre a origem do termo no folclore. Essa dificuldade é decorrente da multiplicidade étnica, religiosa e linguística dos povos eslavos, entre os quais surgiu a figura clássica do vampiro como um cadáver que retorna dos mortos para se alimentar do sangue dos vivos. Essa pluralidade cultural se manifesta nos termos Upir, russo moderno, Upir, bielorrusso-tcheco-eslovaco, Upirby, ucraniano, Vampir, búlgaro e Upirina, servo-croata, Upier, polonês. É fundamental destacar que, ainda que a palavra vampiro tenha nascido entre os povos eslavos, as crenças sobre os mortos-vivos com as características mencionadas acima estão presentes no folclore de todos os continentes. Tal fato revela um padrão comum entre culturas diferentes em relação a dois elementos centrais da história da civilização e que, consequentemente, tornaram-se chave na elaboração da criatura vampírica: a preocupação com os rituais reservados aos cadáveres e o simbolismo do sangue. Os mortos viajam rápido. Talvez não exista elemento mais perturbador da existência humana do que a perspectiva do seu inexorável fim. De que forma o fim da vida pode ser entendido? Como pesquisas arqueológicas mostram por meio de evidências de práticas mortuárias em cavernas, esta questão vem assombrando o homem desde a Idade da Pedra, há cerca de 30 mil anos. Para as camadas populares de épocas passadas, no entanto, a morte era uma realidade a ser ritualizada dentro do círculo familiar e social do falecido. Por essa razão, todo o cuidado era reservado aos mortos dentro do seu círculo familiar para evitar o seu retorno. Mas por que ou por quem o morto retornaria? O homem simples de tempos passados considerava o mundo sobrenatural uma realidade tão crível quanto os fenômenos da natureza. Decorre daí sua crença de que laços de relacionamento pessoal e social ou ressentimentos entre o morto e os vivos poderiam permanecer, fazendo com que o morto retornasse para levar os vivos consigo para o além. Era preciso, portanto, evitar o seu retorno. Para tal,
Vários procedimentos de origem pagã eram tomados em relação ao corpo para garantir uma passagem tranquila da alma para o outro mundo. Um exemplo disto estava relacionado aos gatos. Historicamente associados ao sobrenatural, esses animais deveriam ser banidos de uma casa onde um velório estivesse sendo realizado, porque, caso passassem por cima do corpo, a alma ficaria condenada ao exílio na terra. Do mesmo modo, uma mulher menstruada não poderia tocar em um cadáver, dado o seu estado impuro. Espelhos e receptáculos com água deveriam ser cobertos para não refletirem o cadáver e, assim, capturarem a sua alma. Essa prática não fazia parte do folclore do leste europeu sobre vampiros e nas primeiras produções literárias sobre o tema nada em particular a respeito dos espelhos foi mencionado. Foi Drácula que introduziu a ideia de que os vampiros não possuíam reflexos, pelo fato de que eles não possuíam uma alma para ser mostrada. Mais recentemente, os escritores têm abandonado essa convenção, bem como criado outras, num esforço contínuo para adequar e adaptar a imagem do vampiro à sociedade contemporânea. Além do descuido com o morto, outras situações poderiam levar uma pessoa a retornar como espírito ou morto-vivo. Neste caso, percebe-se a clara influência da ideologia cristã sobre o folclore das regiões por ela dominada. Vítimas de morte violenta, suicidas, criminosos, assassinos, excomungados, pessoas malignas ou filhos ilegítimos eram os principais candidatos a retornarem para se vingar dos vivos ou para concluir assuntos inacabados junto a seus familiares. Como ponto em comum entre eles estão o desvio e a subversão às normas sociais da comunidade e ao ciclo natural da vida, o que seria um motivador para a ocorrência do sobrenatural. Nesta leitura, as narrativas de espíritos e criaturas que voltam do mundo dos mortos para assombrar os vivos exerciam a função primordial de advertência às leis do grupo social. Em Varney, o Vampiro, de 1847, de James Malcolm Rimmer, por exemplo, o vampiro Francis Varney assumiu sua condição vampírica após ter matado, ainda que acidentalmente, o próprio filho. A questão da violação às leis de um grupo ou de um processo natural, nesse caso relacionado às complicações de parto e à morte de recém-nascidos, também estão por trás dos primeiros relatos sobre os vampiros. Lilith e Lamia são vampiras, respectivamente, do folclore judaico e da mitologia grega, que têm em comum o fato de, em vida, terem sido mães que perderam a sua prole por ter contrariado o divino. Como resultado desta ação, as duas se transformaram em criaturas vampíricas que juraram se vingar da humanidade sugando o sangue de crianças ou matando mães em trabalho de parto. Elas também se metamorfoseavam em belas mulheres para seduzir homens e, em seguida, tirar-lhes a vida. As narrativas destas criaturas encontram semelhança em outras vampiras folclóricas, como a Strix, da Roma Antiga, e a Leng Suyar, na Malásia. Uma representação literária dessa vampira está no conto A Morta Amorosa, de 1836, de Théophile Gautier, onde um atraente morto-vivo do sexo feminino retorna para vampirizar um homem. Além das crenças relacionadas ao destino dos mortos, outro fator que ocupa a posição central na elaboração do mito do vampiro é o simbolismo do sangue. Porque o sangue é vida. A história da humanidade vem sendo escrita com sangue. Seu significado, de caráter multidiscursivo, é incontestável, pois abarca noções de família, raça, religião e gênero. Por ele, animais e pessoas foram sacrificados aos deuses
em troca de favores e bênçãos. O sangue derramado de reis e divindades garantia a prosperidade da terra, e beber do sangue dos inimigos permitia a alguém adquirir a força do adversário. Estes rituais de culturas espalhadas pelo mundo evidenciavam o simbolismo associativo do sangue com a alma. No leste europeu, a palidez e a ausência de calor de um corpo, biologicamente decorrente também da ausência de circulação sanguínea, era visto como um sinal do abandono da alma e prova da morte do indivíduo. Não é à toa que entre os saxões da Transilvânia a morte seja chamada de Der Kaltmacher, ou seja, aquele que traz o frio. Essa conexão sangue-alma imbuiu esse fluido corporal de uma natureza divina, percebida no simbolismo atribuído à cor vermelha, fonte de seu poder. De acordo com a crença folclórica, devido a esse fato, o vinho tinto foi identificado com o sangue e, na Grécia Antiga, era consumido pelos devotos de Dionísio, como um ritual de consumo do sangue do deus. Esta ação encontra paralelo na liturgia católica de consumo do vinho como sendo o sangue do Salvador. Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, disse Jesus a seus apóstolos. A intrínseca ligação do vampiro folclórico com o sangue se origina nesta visão divina do fluido humano como repositório da alma, algo que o vampiro anseia acessar por não possuí-la. Essa é uma das razões para a preferência do vampiro em atacar pessoas do seu círculo familiar. De acordo com o folclore, o sangue carrega a história do grupo social. Tal ligação entre o vampiro e seus descendentes foi explorada respectivamente no primeiro romance e na primeira novela sobre vampiros da língua inglesa, Varney o Vampiro e Carmilla. Ideias correntes na antiguidade e que foram assimiladas pelo cristianismo também estão por trás da ligação da mulher com o sangue devido ao ciclo menstrual e ao fluxo de sangue gerado no momento do parto. Segundo a ideia corrente em Roma, no primeiro século da era cristã e defendida pelo naturalista romano Plínio o Velho, o sangue menstrual era considerado venenoso a ponto do ato sexual ser proibido, pois os filhos concebidos durante a menstruação seriam doentes, teriam o sangue purulento ou nasceriam mortos. No século VI, o arcebispo Cesário de Arles foi mais longe, ao advertir que manter relações sexuais com a esposa durante a menstruação resultaria em filhos epilépticos, leprosos ou possuídos pelo demônio. Do mesmo modo, por muitos séculos, as mulheres que morriam em decorrência de complicações no parto eram proibidas de serem enterradas como cristãs, por estarem impuras pelo sangue expelido. Como resultado, eram sepultadas fora dos cemitérios cristãos, sem direito aos rituais religiosos e à mercê, assim, do mesmo destino dos suicidas e assassinos no que se refere à possibilidade de retornarem como vampiros. O paradoxo da mulher como provedora da vida e da morte, expresso pelo sangue menstrual e pelo fluxo do parto, está por trás da idolatria à deusa mãe dos povos do passado que criava, mas também destruía. Essa dupla face está presente na deusa hindu Kali, que era representada como uma criatura que se alimentava da carne e do sangue dos homens, fomentando as primeiras representações físicas dos vampiros. Como visto anteriormente, problemas com o parto e com a morte de recém-nascidos também estão na origem das criaturas vampíricas, Lilith e Lâmia. Outra figura feminina deve ser levada em conta na construção da imagem do vampiro, principalmente na sua representação literária como uma figura aristocrática e de origem eslava. No início do século XVII, uma nobre nascida na região
onde hoje se encontra a República Eslovaca, atraiu, torturou e matou centenas de jovens em um período de 6 anos, com o propósito de usar o sangue das mulheres como uma espécie de cosmético rejuvenescedor. Elizabeth Báthory, ou a Condessa de Sangue, como ficou conhecida, desenvolveu diferentes métodos sádicos para encobrir sofrimento nas suas vítimas e só foi detida quando, obcecada pelo sangue de virgens e sem novas vítimas para matar, assassinou uma nobre da corte. Todavia, devido à sua posição social, a vida de Elizabeth Báthory foi poupada. Sua sentença foi o aprisionamento dentro de um quarto do seu castelo sem portas ou janelas. A história de seus crimes vampíricos foi publicada na Europa Ocidental em 1720, na mesma época em que o leste europeu vivia uma histeria vampírica. Desde então, a história de Condessa de Sangue passou a ser associada com relatos de vampiros. Bom, por hoje ficamos por aqui. Essa foi uma boa parte da introdução escrita por Alexander Meirelles. Se você ficou até o final dessa jornada, fique sabendo que temos muito mais para falar acerca desse assunto que tanto nos fascina. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Ative o sino e até o próximo From Hell.